Olá! Hoje a gente vai analisar um tema assim fundamental: a pobreza na infância e adolescência aqui no Brasil. Mas com um olhar que vai um pouco além da grana. Temos aqui um relatório recente da Unicef que usa dados da PNADC, aquela pesquisa nacional por amostra de domicílios, e também da POF, a de orçamentos familiares. E ele cobre ali o período de 2017 a 2023, mostrando essa pobreza que eles chamam de multidimensional. A nossa missão aqui é, desvendar os pontos mais importantes dessa análise. Que, olha, já adianto, tem dois lados. Tem melhora, mas tem os desafios e até piora em alguns pontos. A primeira notícia, o número geral, parece bom, né? A taxa de pobreza multidimensional caiu. Foi de 62,5% em 2017 para 55,9% em 2023. É uma queda, não dá para negar. Mas, calma lá, isso ainda quer dizer que quase 29 milhões de crianças e adolescentes, é isso mesmo, estavam sem acesso a pelo menos um direito básico no ano passado. Vamos entender melhor isso aí. Pois é exatamente isso. Quando a gente fala multidimensional, significa que estamos olhando para várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Falta de acesso à renda, claro, mas também educação, informação, proteção contra trabalho infantil, água potável, saneamento e uma moradia que seja adequada. E o estudo vai além, ele classifica se essa privação é, digamos, intermediária ou se é extrema, mostra a intensidade do problema para cada um, né? Entendi. Faz sentido olhar para tudo isso. E o que puxou essa queda no número geral, então? O que melhorou mais? Olha, parece que foram principalmente duas áreas. Primeiro, o acesso à informação. A privação nessa área caiu bastante, de 10% para só 3,5%, isso entre 2019 e 2023. Uau, bastante mesmo. E a outra foi a renda. A privação de renda também caiu, foi de 25% para 19,1% nesse mesmo período. Foram os grandes motores assim para essa redução geral. Certo. Informação e renda puxando para baixo o índice geral. Exato. Só que aí vem um ponto que, para mim, é bem interessante e preocupante. A dimensão da educação piorou. Piorou? Como assim? O analfabetismo entre crianças de 7 e 8 anos, que eram justamente as crianças que estavam começando a ser alfabetizadas bem na época da pandemia, né? Esse índice dobrou. Era 14% em 2019 e saltou para quase 30% em 2023. Dobrou, nossa. 30%. É um impacto muito claro da pandemia nessas turmas. E o atraso escolar também aumentou bastante para esses grupos. Caramba, que dado forte esse da educação. E imagino que as desigualdades continuam aparecendo, né? Elas gritam nos dados. Gritam. Crianças na área rural, por exemplo, enfrentam níveis de privação altíssimos, mais de 95% em 2023. 95%? É. Enquanto na área urbana, fica abaixo de 50%. E saneamento básico no campo é um ponto super crítico, 92% de privação ali. A diferença racial também é muito marcada. Crianças negras tinham 63,6% de privação em 2023, contra 45,2% das crianças brancas. Diferença enorme. E a pandemia parece ter, sim, acentuado essa diferença na alfabetização entre crianças brancas e negras. Entendi. E sobre a renda, que melhorou? Você mencionou o Bolsa Família, né? Qual foi o papel dele? Então, na questão da renda, o estudo mostra que a expansão desses programas de transferência, como o Bolsa Família, teve um papel bem visível, sim. Eles até fizeram uma simulação interessante. Sem o programa, a pobreza que a gente chama de monetária, só olhando o dinheiro, seria bem maior. A estimativa deles é que em 2023, o Bolsa Família conseguiu tirar uns 4 milhões de crianças e adolescentes dessa situação de privação de renda. 4 milhões. É um salto enorme se a gente comparar com 2019, antes daquela expansão maior do programa, quando a estimativa era de uns 800 mil. Faz diferença, então. Mas essa melhora na renda parece que esbarra em outro problema, que o estudo olhou separado, né? A questão da comida, da segurança alimentar. Exatamente. Apesar dessa melhora na renda para muitas famílias, a insegurança alimentar em 2023 ainda estava um pouquinho acima do nível que a gente tinha lá em 2013. Mesmo com mais auxílio. Sim.
Teve uma melhora se a gente comparar com o pico que foi em 2018, mas o acesso à comida continua sendo um desafio grande para muita gente. E por que isso? Mesmo com mais renda, a comida continua faltando. E aqui a conexão com o custo de vida é fundamental. O relatório mostra isso claramente. Os preços dos alimentos subiram muito mais do que a inflação geral, especialmente depois de 2020, sabe? Em 2023, essa diferença acumulada entre o preço da comida e a inflação geral chegou a quase 24%. Nossa, 24% a mais. Isso pesa muito no orçamento, né? Pesa demais, principalmente para as famílias mais pobres. Mesmo com mais dinheiro vindo dos auxílios, ficou mais difícil comprar comida. Tanto que o estudo até calcula. Se a insegurança alimentar entrasse como mais uma dimensão da pobreza ali no cálculo principal, os números gerais de privação seriam bem maiores. Progresso geral, ok, puxado principalmente pela renda e pelo acesso à informação. Mas, ao mesmo tempo, tem esse retrocesso bem grave na educação depois da pandemia. E desigualdades regionais e raciais que, continuam enormes, não diminuíram muito. E ainda tem o desafio da fome, né? Que persiste, agravado por essa inflação dos alimentos. É a tal história com duas caras que eu falei no começo. Sem dúvida nenhuma. Mostra bem a complexidade do desafio, né? Melhorar a renda é super importante, claro, é fundamental, mas não é uma bala de prata. Problemas como recuperar a aprendizagem perdida na pandemia, ou garantir que as pessoas consigam de fato comprar comida saudável, isso exige outras ações específicas que complementem a transferência de renda. E isso levanta uma questão importante sobre o que fazer, né? Exato. E acho que fica essa reflexão final para a gente pensar, né? Se a melhora na renda, que foi impulsionada por programas como o Bolsa Família, acontece ao mesmo tempo que a gente vê uma piora séria na educação e uma insegurança alimentar que não cede fácil por causa do preço da comida, que tipo de ações, que tipo de políticas públicas, além da transferência direta de dinheiro, são realmente essenciais para garantir que as crianças e adolescentes no Brasil consigam superar a pobreza em todas as dimensões, não só na renda.